Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e como provavelmente o nome do vídeo e do banner aí da capa, né, indicam, é sobre sideboard o vídeo de hoje. E aí, dando um passo atrás, para quem não vem de outros TCGs, o que é o sideboard ou side deck? Ou enfim, outros nomes você possa pensar, ou só side, né? Mas enfim, o que é esse tal famoso side? Bom, para quem vem do Magic, tá familiarizado já, normalmente, tá? Normalmente, quando você fala de side deck, Yu-Gi-Oh!, enfim, outros card games, você tem um deck à parte, uma quantidade de cartas à parte, vamos lá no Magic, por exemplo, são 15, que você pode deixar. Você leva para os campeonatos junto com o seu baralho, né? Você cadastra nos campeonatos junto com o seu baralho, só que o jogo normalmente é o melhor de 3, né? E entre a primeira e a segunda partida e a segunda e a terceira, você pode alterar cartas, trocar cartas do seu deck por cartas do seu sideboard, ou só acrescentar cartas do seu sideboard, enfim. A ideia é que o sideboard é como se fosse um deck extra, que vai ser utilizado de acordo com a match que você vai jogar contra. Então você jogou o primeiro game contra um cara que tem um deck agro. Então você vai lá no seu sideboard, quando for se preparar para o segundo game, você vai colocar cartas que são boas contra decks agro e tirar cartas que são ruins contra decks agro. Essa é a ideia do sideboard. É uma espécie de um deck suporte, que são cartas que vão te ajudar em matches específicos, em jogos específicos. Então, normalmente você tem o seu deck, que ele funciona de forma genérica, digamos assim, independente do match. É a estrutura do seu deck para jogar contra qualquer deck. E você tem cartas que são boas no seu deck, mas só em determinadas situações. Essas cartas normalmente você vai deixar no seu sideboard. Essa é um pouco a ideia do sideboard, ou do side deck, enfim. E como isso funciona no Flesh and Blood, tá? E aí, eu, por exemplo, que vim de outros card games, eu demorei um pouco a me tocar como funciona no Flesh and Blood, que é um pouco diferente. Primeiro ponto do Flesh and Blood. O Flesh and Blood, basicamente, os campeonatos são best of one. Então, melhor de um, as partidas. Então, basicamente, você não vai ter tempo, ou não é nem tempo, né? Você não vai ter intervalo entre partidas para trocar cartas do seu baralho. Então, não vai ter como você jogar a primeira partida e falar, eu sei que o cara tá jogando com esse deck agora, vou trocar essa carta por essa e tal, para tornar o meu deck mais eficiente. Não funciona assim no Flesh and Blood. É um pouco diferente. Existe sideboard? Existe, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ele não é um side deck, ele não é um deck à parte que você substitui cartas. Ele compõe a estrutura toda do seu deck, só que você seleciona ele antes de começar a partida. E aí eu vou dar dois exemplos básicos, que são o Blitz e o Constructed, os dois principais formatos hoje. E eu vou explicar como que o sideboard funciona em cada um desses formatos. Onde que você meio que encontra um sideboard ou um side deck nesses dois principais formatos. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu abrir um deck Blitz aqui, porque eu comecei pelo Constructed e percebi que nem é a melhor situação. Vamos abrir um Blitz e, por exemplo, Blitz Briar. Como que esse sideboard funciona no Blitz, então? Bom, só pra gente dar um passo atrás e lembrar o que é o Blitz, ele é um formato que você usa 40 cartas, main deck, mínimo e máximo, são 40 cartas definido. E você pode usar até carregar, né, utilizar no seu baralho, não in-game, mas utilizar no seu baralho, até 11 em combinações de armas e equipamentos. Então você pode usar 5 armas, 6 equipamentos, por exemplo, coisas do gênero. Então é basicamente esse o seu sideboard. Então como que ele funciona na prática? Na prática, no Blitz, você não consegue mexer no seu baralho. Você tem 40 cartas no seu main deck e é o seu deck que você vai jogar, independente do match. Então, se você quiser alguma coisa contra algum match específico, você vai ter que colocar meio que ali no seu baralho já e vai participar de todas as partidas essas cartas. Agora, onde existe um sideboard, onde existe um pouco de game plan contra o que você está contra, são nos equipamentos, no Blitz. No Blitz, como eu falei, você pode usar 11. Então você vê, por exemplo, esse meu deck aqui usa 10 equipamentos e uma arma, tá? Então, como que isso funciona na prática? Você vai revelar o seu herói, o seu adversário vai revelar o herói dele, e só então vocês vão selecionar os seus equipamentos. Então, basicamente, você viu o herói dele, ele viu o seu, dado o que ele pode trazer de equipamentos contra você e o que ele tem de equipamentos, enfim, em geral, para esse herói,
ou de deck, enfim, você vai pensar no deck dele, vai pensar nos equipamentos dele, vai pensar em tudo. Você vai trazer os melhores equipamentos para esse match. Então, o seu sideboard no Blitz está nos seus equipamentos e na sua arma. Então, por exemplo, aqui eu nem tenho, mas a Briar costuma jogar com 2 armas no Blitz. A Duskblade e a Rosetta. Então, se for um match mais control, que leva pro late game, usa a Duskblade. Se for um match mais agro, usa a Rosetta. Então, basicamente, essa é a ideia do sideboard no Blitz. Ele está nas suas armas e nos seus equipamentos, tá? Eu não vou entrar tanto no mérito do que se usa na Magic Side. O único adendo que eu vou fazer aqui é, em geral, você vai querer carregar equipamentos que sejam bons contra dano arcano. Spell Void ou Arcane Barrier. Porque, em geral, salvo algumas exceções de heróis que já têm nos equipamentos próprios deles, nos equipamentos da classe, né, um Arcane Barrier ou um Spell Void, você não vai ter muito como lidar com cano e com dano arcano de forma geral. Então você quer ter normalmente alguma coisa que lide com isso no seu sideboard de equipamentos, por exemplo. Tá? Esse é o exemplo mais básico, mas pode ser que você encontre outras circunstâncias dependendo do seu herói. Por exemplo, tem algumas pessoas de Briar, deixa eu ver, que usam, o Hope's Merchant Hood no Mirror Match, porque normalmente a Briar que perde a Mirror Match é a Briar que primeiro da Fizzle, né, que primeiro não consegue comprar uma mão com uma combinação boa de não attack actions e attack actions, então muita gente usa isso aqui pro match para evitar que você seja o primeiro a dar ruim. Então, se você comprar 4 não attack actions, você tem isso. Você usa e você recompra. E se seu adversário comprar 4 não attack actions e não tiver isso, basicamente você criou uma vantagem aí, né? Você tem um seguro, digamos por assim dizer. Então tem muita gente que roda isso no Mirror Match, tem gente que não roda, só roda o Arcanite mesmo porque bloca mais, mas enfim. A ideia é, você tem cartas que vão ser relevantes em diferentes matches. A ideia daqui não é entrar em todas as possibilidades de sideboard, é só dar um exemplo de como funciona e onde que o sideboard no Flesh and Blood está inserido, tá? Essa é a ideia do Blitz, que é onde o side aparece menos. O Blitz você tem assim, menos possibilidade de side. São basicamente os equipamentos. Onde você tem a possibilidade de side maior é no Constructed. E aí é onde o side vai e pode ser assim, pode mudar o seu deck completamente ou pender para um lado, pender para o outro. Então, assim, é onde se torna mais interessante isso. Então, essa é a ideia um pouco do side no Blitz. Indo para o Constructed, só para lembrar, o Constructed ele é um pouco diferente. Você não tem uma quantidade definida de cartas no baralho e uma quantidade definida de limite de equipamentos para carregar. O que você no Constructed você tem que ter 80, você tem que ter no máximo 80, em uma combinação de equipamentos, armas e deck, tá? Então, por exemplo, você pode falar, é óbvio que ninguém vai fazer isso, mas vamos dizer, você pode falar, quero jogar só com uma arma, não quero jogar com nenhum equipamento e vou jogar com o meu deck vou carregar 79 cartas no meu deck e minha arma. Você pode. Então, a ideia é um pouco essa. Vamos tirar o gato aqui. E basicamente é aqui que está a beleza do sideboard, tá? Vai funcionar da seguinte forma. Você pode ter um deck que tem um gama maior de equipamentos e que faz mais sentido carregar mais. Então você pode carregar 10 equipamentos, uma arma e vai sobrar 69 slots para o seu baralho. Qual que é a questão? O baralho tem que ter no mínimo 60 cartas. Não é máximo, é mínimo. Então você pode jogar com as 69. Você pode jogar só com 60. Então qual que é a ideia? Vamos para um básico. Vamos para um cenário que você use 10 equipamentos, 9 equipamentos e uma arma. Vamos lá. 9 equipamentos e uma arma. O gato agora resolveu aparecer. Vem cá. Só porque eu te tirei daqui. Você usa 9 equipamentos e uma arma. Então você gastou 10 slots. Você tem 70 slots pro seu baralho. E seu baralho tem que conter no mínimo 60 cartas. Você pode tirar 10 cartas do seu baralho. E como que isso vai funcionar? De novo, você vai revelar o seu herói, seu adversário vai revelar o herói dele. Vocês vão escolher cartas do seu baralho. Vocês literalmente vão fazer o side no primeiro game. Vocês vão fazer o side no primeiro game escolhendo cartas do seu baralho que façam sentido ou tirando cartas que não fazem contra o match do seu adversário. Então, basicamente, você vai sidear, você vai editar o seu deck no primeiro jogo.
tá? E que é o único jogo normalmente, é uma Best of One. E o que é importante disso? É porque esse era um negócio que eu tava tendo um pouco de dificuldade no início. Por quê? Eu vim aqui no FabDB, que é esse site que vocês estão vendo, que é onde eu consumo a maior parte do conteúdo de decks e tal, fora o YouTube, né? E você vai ver aqui, as pessoas conseguem flegar sides aqui. Então, por exemplo, se a pessoa botou o Command and Conquer no baralho e flegou aqui 3 no sideboard. Eles podem flegar 1 no sideboard, colocar 3 no deck e 1 no sideboard, enfim. 3 no deck e 1 no sideboard não, 2 no deck e 1 no sideboard. As pessoas conseguem flegar de diferentes formas. E o que isso aqui me confundia? Eu entrava em 10 decks diferentes, contava a quantidade de sideboard deles, e aí um tinha 10, outro tinha 20, outro tinha 5, outro tinha 0 cartas no sideboard. Eu falava, caraca, eu não tô entendendo nada desse sideboard. Então, por quê? Como que muita gente faz? Muita gente nem flega, então fala, olha, meu deck são esses, tem 73 cartas. Esse aqui, por exemplo, joga com 73 cartas, 6 armas e 6 equipamentos e uma arma. Dá 80 no total. Então, o que esse cara aqui faz, por exemplo? Ele flega aqui o que é side, mas ele poderia não flegar nada aqui. E falar, ó, meu deck tem 73 cartas, no início eu vou ajeitar para tornar ele mais eficiente contra o herói que eu tô contra e deixar só 60. Basicamente, ele poderia fazer isso. Ele poderia marcar e falar, ó, meu sideboard, das 73, 23 são side. Na marcação da cabeça dele. 23 são side na minha lógica. Eu tenho 50 que são core do meu deck que nunca saem, e 23 que vão entrar e sair dependendo do match que eu tô contra. Então você vai ver gente marcando mais side aqui e deixando o main com menos de 60. Então assim, a ideia do side aqui é ser só um guia, não é oficial. O seu deck em tese tem 73 cartas. Só que no início do jogo você vai moldar ele para deixar da forma que você quiser. Inclusive, se você quiser deixar com 73, você vai jogar com 73. Entenderam a lógica mais ou menos? Então, às vezes, você tá contra um match que a ideia dele é acabar com o seu baralho. É blocar, blocar, blocar até você ficar sem gás e acabar. Você pode jogar com mais carta contra ele, jogar com as 73. O mínimo é 60, não tem máximo. Então, quer dizer, no fim das contas, o máximo vai ser 80, né? Que é a combinação máxima que você tem aí de armas e equipamentos é 80. Mas, se você não rodar nenhuma arma no equipamento, você pode rodar 80 no seu baralho, que não faz sentido mais. Então, vamos dizer assim, se você rodar 4 equipes, que seria o básico para completar pelo menos o 7 ali, e uma arma, sobram 75 para você rodar no seu baralho. Então, vamos dizer que o limite, entre aspas, não prático, mas assim, teórico, porque você não vai querer fazer nada com menos equipes e tal, vai ser 75. Então, eu acho que ficou claro mais ou menos a ideia. Então, o que é bonito? O que é bonito é que você vai ver o herói do seu adversário, você vai cogitar o que ele pode ter no baralho, o que ele pode ter de equipes, e você vai começar a escolher suas equipes, a escolher seu baralho, e às vezes, cara, com 75 cartas, você consegue montar um baralho de 60 cartas que seja voltado para o agressivo, voltado para o control. Lembra que você tem uma gama de 75, nesse caso aqui 73, que ele usa um pouco mais de equipe, mas vamos lá. Esse cara tem 73 cartas, ele vai ter que botar um baralho para jogar com pelo menos 60. Ele pode montar, com essas 13 a mais aí que ele tem, um baralho voltado para uma pegada totalmente diferente. Eu, por exemplo, quando jogo de Prisma, eu consigo montar um baralho totalmente voltado para auras, ou mudo bastante, tiro bastante aura e monto um baralho muito voltado para agressividade em dano de fantasma. Para match que os caras não conseguem bloquear muito bem os fantasmas. Então a ideia é que a versatilidade do seu baralho está aqui. E o side já está no seu baralho. Você define ele e ajeita ele no início do jogo. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. O que eu acho de prós e contras nisso? Eu gosto bastante, porque tem muitos pontos positivos e só tem um ponto negativo que eu diria. Que os pontos positivos, assim, para mim são claros. Assim, você vai jogar uma Best of One, o jogo. O jogo já toma tempo suficiente e é divertido o suficiente. Ele tem muito menos aleatoriedade do que em outros card games, tá? Mas vai ter, óbvio, qualquer card game vai ter, mas muito menos fator aleatoriedade, sorte. Cara, você começa o jogo já tendo que pensar ali um deck build, uma estratégia tipo específica, pesada. O único ponto que eu não gosto é que às vezes esse modelo tende a beneficiar muito heróis que podem ser muito versáteis. Então, hoje a gente não tem nada muito dramático assim, a gente tem o Viserai, que pode ser combo, pode ser agro, enfim, alguma coisa do gênero, mas não tem nada muito pesado assim. Só que acontece, no futuro a gente pode ter. E aí, se você tem um herói que ele é muito bom jogando tanto num agro quanto num controlzaço,
Cara, eu que tô jogando contra, não sei o que é a build do meu adversário. Mas ele sabe a build dele. Então tende a beneficiar muito esses heróis versáteis, tá? O cara já tem um pro que ele é versátil. E aí você vai ter um pro que é uma assimetria de informação. É diferente quando você joga, por exemplo, um card game com Best of 3, melhor de 3, né? Pô, misturei inglês com português aqui, enfim. Com melhor de 3, que você viu, às vezes você foi combado no primeiro turno. Você sabe que é um combo. Às vezes você até sabe, bom, o cara pode migrar para uma outra pegada se ele tirar o combo no sideboard dele e tal. Mas aí você não tem tanta simetria de informação, que você sabe o que, é que ele tá jogando, o que, é o core do deck dele, tá? E esse é meu único medo com relação a esse formato. Mas eu gosto muito, tá? Hoje eu gosto muito. Inclusive, eu acho bem complexas as estratégias de side. Eu acho mais difícil o side do que eu vejo no Magic, por exemplo. Então eu acho bem mais difícil sidear aqui. No início do jogo, você vê o herói do seu adversário, você tem que pensar, cara, beleza, eu tenho isso de deck, o que sai, o que fica. Isso às vezes não é tão bom, mas bloca bem, então fica. Isso parece um pouco melhor, mas bloca mal. Nesse match eu preciso de mais bloco e tal. É bem complexo e bem divertido. Mas então, em suma, para resumir o vídeo, tá? No Blitz, o seu sideboard vamos assim, embutido nas suas escolhas de equipamentos no início do jogo, equipamentos e armas. No Constructed, o seu sideboard está embutido na escolha de tudo, tá? Você pode carregar mais equipamentos, mais armas, um pouco menos de cartas no baralho. Você vai ver o herói do seu adversário e você vai definir tanto os equipamentos, quanto suas armas, quanto o seu baralho, com um mínimo de 60 cartas. E o total dos três vai ter que ser 80. Não considerando seu herói, tá? Não é seu herói mais 7, 9. É o seu herói mais 80. Então, basicamente, essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá? Espero que vocês... assim, a ideia aqui não é entrar muito em detalhe do que é sideboard, né? Mas se eu fosse mostrar aqui rápido, por exemplo, você vê que esse cara aqui usa um Command and Conquer como sideboard. Por quê? É uma carta que ameaça o arsenal do seu adversário. Talvez tenha um match que não seja tão relevante ameaçar o arsenal do seu adversário e tenha match que seja extremamente relevante. Essa aqui, por exemplo, Sink Below uma Defense Reaction que para 4. Vão ter matches que vai ser muito importante ser para 4. Vão ter matches que a Alex vai querer ser a agressora. Então, vai querer ser o deck a pressionar, a colocar pressão. Então, não vai querer rodar essa Defense Reaction. Outra carta que pode ser side, não é nesse caso aqui, mas beleza. Sleep Dart. É uma carta que, quando hita, o herói perde as habilidades durante o próximo turno. Então, se for um herói que a habilidade não é relevante, tipo a Dash começa com um item em campo, mas passou isso, beleza, a habilidade dela foi. Então, Sleep Dart não é relevante contra a Dash, você pode tirar. Então, assim, a ideia é que meio que o seu deck seja uma combinação de sideboard deck já embutido ali. No início do jogo você vai definir. Como eu falei, a maior parte dos youtubers que fazem vídeo assim, normalmente eles fazem um deck de menos de 60 cartas, que é o que eles chamam de core. É o que vai estar sempre no jogo. Então ele vai te dar, sei lá, um deck de 52 cartas, de 50 cartas. E as outras 8, 10 cartas vão estar nas outras, sei lá, 20, 25 cartas que estão compondo o seu baralho, sacou? Então, basicamente, é como se ele te dissesse, ó, das 75, você tem 25 que são side e 50 que são core. Então, sempre vai entrar alguma coisa no side, porque você não pode jogar com 50 cartas. Mas é como se eles dissessem, essas 50 nunca saem. Então, você vai ver isso muito comum quando os youtubers disserem que tem um core de X cartas aqui, que vai ser menor do que 60, não estranhe, que eu estranhei no início. Como assim? O deck tem menos de 60 e o side tem mais de 60? Não, esse é o motivo, entendeu? É só para deixar claro isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha ajudado quem está começando. E galera, até a próxima e não esqueçam de deixar o like. Eu devia falar isso no início do vídeo, né? Não esqueçam de deixar o like e não esqueçam de se inscrever, galera. Um abraço a todos e valeu!